Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele é uma pessoa bem relacionada, um bom pai, amigo, escritor, poeta e que tem muita história para contar para a gente. Hoje vamos aprender muito aqui. De quem estou falando, Mariane? Olá, Fábio, como vai? Hoje estamos falando nada mais, nada menos do que o Antônio Ferreira da Silva, o famoso Toninho da Rotisserie. Seja muito bem-vindo, Toninho. Obrigado pelo convite. Boa noite, Mariane, Fábio, Carlão, Francisco, essa equipe maravilhosa. Estou muito feliz em estar aqui participando do Pod Café. Juntar esse passado, né, e transformar nele numa história e fazer parte desse trabalho de vocês maravilhoso. Eu que estou feliz, seu Toninho. Você sabe que várias pessoas no Facebook, no Instagram, pessoalmente, eu saio na rua, as pessoas falam: você tem que entrevistar o seu Toninho. Então hoje, o seu Toninho está aqui, graças a Deus. Estou muito feliz. Hoje é o dia do seu Toninho, né? Como é conhecido. Mari, vamos falar hoje não vamos mostrar uma marca de café, mas vamos falar da Tecnocafé. É isso aí, Fábio. Vamos falar da Tecnocafé, até porque na Tecnocafé você vai poder degustar e ter contato com todas as marcas de café de Garça. Se não for todas, é grande parte das marcas de café de Garça, dos cafés especiais. A Tecnocafé é uma feira que vai acontecer em Garça, no Lago Artificial, nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Vai ter várias atrações. Na sexta-feira já começa com uma atração mais técnica, Fábio. Vai vir palestrantes do setor da cafeicultura para mostrar a tecnologia, para mostrar as novas formas de se processar o café, desde o início até o fim. Eu vou falar um pouco aqui por cima, mas depois quem quiser no site www.tecnocafegarça.com.br vocês podem encontrar a programação total, inteira e também no Instagram, Tecnocafé Garça. Na sexta-feira, como disse, terão palestras, vai ser um dia um pouco mais técnico e a partir das 17 horas já vai ter shows culturais. Vai ter Rodrigo Alexandre, vai ter Lucas Cateto, Maurício Murilo e muita comida. A praça de alimentação vai contar com todas as entidades de Garça, vai ter também restaurantes, enfim, vai ter muita praça de alimentação, tá enorme. Eu fui na reunião essa semana, tá repleta de atrações para você de Garça, região, que adora um café especial. No sábado, vai ter a exposição, que começa às 9 da manhã, e tem lá os expositores, tem grandes marcas que estão expondo aqui em Garça, na nossa Tecnocafé, e vamos ter cantando Alain Júnior, Anthony César, Tosete, Peninha, aquele compositor Peninha. E à noite vamos fechar com Charles e Mancini. Essa dupla tá emplacando aí no Brasil, tá muito boa. Eles estão tocando aí em São Paulo, no Brasil inteiro, tá muito legal. E vão vir aqui para Garça. E no domingo, o último dia, também vai ter exposição, às 9 da manhã começa a exposição. Tem a Orquestra de Violeiros, Luana Araújo. Aí tem aqui um show, que eu acho que não foi definido ainda o que é. Será que... Dose tripla. E às 20 horas no domingo será o encerramento oficial. Então, assim, a festa vai ser muito boa. Não é festa, é uma feira. Muito bom. E o Pod Café vai estar lá? Com certeza. Vamos estar lá, vamos entrevistar os expositores, visitantes. Vamos fazer um trabalho muito legal lá para a nossa comunidade de Garça. É isso aí. Mas não vai ser na hora do show, não, né? Esse último show não é nós cantando, não, né? É? Melhor não, Pode né? ser você, eu não vou cantar, não. Melhor não. Mas muito bem. Todos convidados para Tecnocafé, venha, será uma grande festa em Garça, primeira Tecnocafé. Vamos lá, vamos começar aqui com o Antônio Ferreira da Silva, seu Toninho Rotisserie, como é mais conhecido na cidade de Garça. E quem não conhece o seu Toninho, né, seu Toninho? Seu Toninho, prazerzão estar aqui com o senhor, muito bom. Nós estávamos esperando isso e está acontecendo hoje. A gente está muito feliz. E olha, vamos começar falando um pouco do Toninho. Toninho, nasceu em Garça. Onde nasceu? Como foi sua infância? Eu nasci na Fazenda Garrão,
Onde que é a Fazenda Garron? Onde fica os assentados hoje, aqueles trabalhadores assentados, né? Sei. E depois eu vim para Vila Nova, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho, rapidamente, do meu pai, né? Que meu pai veio de Montes Claros, um mineiro, veio bem jovem, veio para a companhia inglesa. Chegando lá, ele conheceu a minha mãe. A minha mãe tinha uma família muito grande. Ela era viúva, tinha 8 filhos. E meu pai, um sonhador, porém solitário, mais tarde ele falou que realmente houve assim um desejo, né, em casar com a minha mãe, e acabou realmente casando, assumindo toda essa família. Sim. Com 8 filhos, e depois ainda nasceram mais 2, né? Eu e o Mário, que é o mais novo. Nossa, então a família é grande. 10 São irmãos? 10 irmãos. 10 irmãos. Legal. Poxa. 10 irmãos. Embora todo esse sonho que ele tinha, ele não sabia que depois, mais tarde, os rapazes iriam crescer, que o relacionamento ia difícil, né? Ia ser difícil. E ele era bastante versátil, muito trabalhador, trabalhava na fazenda, depois nós fomos morar na Vila Nova, né? Certo. Antes da Vila Araceli, na rua Fernando Costa, e ele trabalhava de guarda da fábrica do Manolo. Eu estudei meu primeiro ano no patronato e já comecei a trabalhar. Então eu vendia laranja, frutas. Primeiro ano tem 7 anos. Com 7 anos. 5 anos e meio. Primeiro ano, 5 anos. Porque minha filha vai pro primeiro ano que vem. 6 anos, 5 anos e meio. Quando eu fui a primeira classe do patronato. E, quer dizer, eu vi fazer o patronato. Tanto o patronato quanto a igreja, né? E quanto a outra igreja que tinha em frente, né? Isso com o Frei Aurélio? Com o Frei Aurélio. Acompanhou essa construção toda? Isso, com o Frei Aurélio. E na cooperativa, ali ao lado da cooperativa, em frente da farmácia São Paulo Matos, né? Então, eu vendia frutas para as pessoas que iam para a roça. Certo. Que se juntavam todo o pessoal que ia trabalhar na roça. E meu pai vinha do serviço às 5 horas, eu já estava lá às 4h30 da manhã, mais ou menos, tinha uns 8 anos, 7, 8 anos, com o carrinho cheio de laranja, e meu pai vinha lá e me ajudava a vender. Depois que o pessoal ia embora, aí a gente ia para casa, ia em vários terrenos que meu pai tinha, com plantações, colher esses alimentos, né? E montar um outro carrinho para eu No dia seguinte. vender novamente. Poxa vida. Muito legal. Parte do que o senhor vendia, vocês plantavam naquela época, ô Toninho? Alguma coisa sim, mas como eu vendia muita laranja e muito banana, era uma quantidade grande, porque naquela época não tinha supermercado, né? Mas era quitanda. Então, eu, mesmo sendo bem novinho, meu pai chegava a comprar, vamos dizer assim, 2 milheiros de banana. Banana é uma coisa que ela madura, né? Então, você tem que vender batata, laranja. Então, a venda era muito rápida. Então, nós comprávamos. Ah, que legal. O senhor disse que vendia ali em frente da farmácia do Mauro Matos, que fica ali na Presidente Vargas. Isso, em frente do postinho. Em frente do postinho. Tá, Isso. sei. Ah, legal, o Toninho, muito bom. Toninho, você vendia-se bem. Seu pai ficava satisfeito com a sua venda? Quando ele não ficava satisfeito, não tinha vendido muito, o que ele fazia, seu Toninho? Realmente eu saía para vender, e assim que eu chegasse, eu falei assim, meu pai está dormindo, né? Não, ele já tinha levantado e ia para as vilas e perguntava para as pessoas, meu filho passou por aqui vendendo? Aí, assim, olha, ele passou, mas ele estava vendendo o quê? Eu não sei, ele passou quieto. E a outra pessoa, meu filho passou por aqui, não, ele passou quieto. Aí ele voltava, falava, Toninho,
Eu não mandei você fazer entrega a domicílio, eu mandei você vender. Nossa, porque você não falava. Porque você eu não falava, tinha vergonha, né? Ah, Então, agora você monta um outro carrinho que eu vou servir com você. Aí chegava lá e eu tinha que gritar. Aí saía uma mulher, eu parava. Aí ele, não, você tem que realmente aprender a desenvolver a venda. E uma das coisas que ele fazia na época, não sei se sabendo ou não, mas todo o dinheiro da venda ele deixava comigo no final de semana. E por eu ficar com esse dinheirinho no bolso, eu comecei realmente a aprender a vender. Isso com quantos anos, Toninho? Há 7, 8 anos. 7, 8 anos já fazia isso. Isso. E como que era a cidade naquela época? Garça, cidade de Garça. Porque hoje em dia a gente não tem muita noção, né? Como que era viver em Garça naquela época? A parte do Labieno, que é a parte do Frei Aurélio, era mais desenvolvida que essa parte do Carlos Ferrari ou não? Qual que era a parte mais, por exemplo, a parte mais rica da cidade? Porque era dividida a cidade ao meio pela linha do trem. Como era isso? Conta para nós que essa é uma curiosidade. Realmente, naquela época, existia a classe social. Então, eu que morava na Vila Nova, seria a Vila Nova, Vila Manolo, Vila Salgueiro, então seria assim a periferia de Garça. Quem morava já do Tênis para cá, para a cidade, então já era considerado uma classe média, alta. Que eram os cafeicultores. Ou então algumas pessoas que tinham um serviço administrativo. O restante em vila era pessoas realmente da roça. Então, e uma das curiosidades, e que forçava também eu vender, porque eu tinha muita curiosidade em conhecer o outro lado. Porque eu não era sócio do Tênis, não era sócio do Grêmio, eu não participava, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu tinha muita vontade de conhecer esse outro lado. Então, foi por isso que eu realmente eu trabalhava bastante para conhecer esse outro lado. Certo, tá certo. Ô, Toninho, então por isso que naquela época, ou anos atrás ainda, quando a parte rural tinha muitas famílias morando nas fazendas, por isso que na hora de sair os caminhões que vinham buscar os boias-frias, tudo mais, saía mais da parte da Araceli ali. Por conta disso, então ali era o pessoal que trabalhava, o pessoal mais simples que trabalhava na roça, que moravam nessa parte. Esse pessoal, eles frequentavam esse lado de cada cidade ou era bem dividido mesmo? Aqui tem uma parte que tipo não dava muito para passear do lado de cá, do lado dos Ferrari. Mais final de semana, porque para fazer compra, né? Então as compras era sábado, naquela época existia a catação de café, então as pessoas pegavam um vale, né? Então eles iam fazer compra naquela época, Casa Estrela, Casa Minerva, então, né, eles vinham para a cidade. Do centro. Mais final de semana. O pessoal já da roça, até os hábitos eram diferentes, vamos dizer, né? Então as famílias comiam realmente os alimentos que tinham no quintal, os ambulantes que passavam em casa, os namoros, né? O romance também ali era uma coisa assim, existia realmente uma régua entre as famílias, né? Então a pessoa teria que ser honesto, as moças teriam que ter seu dote, né? Que seria seu dote culinário principalmente, né? Depois a cômoda com as roupas. Então era muito interessante essa parte, o romance deles, né? Muito diferente de... Se a gente for parar para ver, foi muito rápida essa mudança, né? De hoje, a sociedade em si, a praticidade que a sociedade virou, se transformou, não tem mais essa necessidade da mulher mesmo, que era conhecida antes como os dotes culinários, com os dotes da casa, né? Ser uma dona de casa. Hoje a mulher mudou o seu conceito, mudou a forma de ver. Hoje, muitas
Eu não tenho esse dote culinário, mas muitos ainda têm. Mas é engraçado essa mudança. Como foi? Se você for parar para pensar, foi rápido. Sim, sabe o que eu chamo isso aí, seu Toninho? Santo Marmitex. É isso hoje. Seu Toninho, aquele tempo, já que o senhor está falando aí de namoro e tudo mais, o pessoal namorava por correspondência, como funcionava isso aí? Eu sei que o senhor é uma pessoa muito romântica. Hã? Eu ia falar que antes disso aí ele foi para São Paulo, né? Porque isso aí, a gente tá falando que você tinha uns 7, 8 anos nessa época. É porque eu saí depois dessas vendas, aí eu fui com 11 anos, aí eu entrei na farmácia do seu Mauro Matos, que era em frente à cooperativa, trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu fui trabalhar na fábrica de balas Ogava, trabalhei também de balas Ogava, né? Trabalhei naquela época era bem forte, balas Ogava. Eu lembro. Quer dizer, não lembro daquela época. Eu lembro quando eu era criança, era bem forte bala. Trabalhei bastante ali no Balas Ogavas e depois que fui para São Paulo. Aí, indo a São Paulo, com 14 anos, eu fui morar no fundo de uma padaria. Meu cunhado era padeiro, era um padeiro bom, e eu fui trabalhar com ele, aprender com ele a profissão. O senhor foi para ganhar a vida, Foi com alguma coisa já garantida ou o senhor foi assim, eu vou tentar minha vida em São Paulo? Como que foi essa decisão de ir para São Paulo? Alguns irmãos meus já moravam lá. E então havia assim, um interesse em minha família ir para lá. Meu pai, minha mãe. Mas nessa época fui com meu irmão, mas depois fui morar na padaria. E na padaria eu trabalhava à noite, trabalhava de balconista, quer dizer, eu morava ali. E como nas folgas eu fiquei fazendo o trabalho do meu cunhado, e ele era muito chamado para trabalhar nas padarias, e eu fui passando de uma padaria para outra, então aí aos meus 16 anos eu já assumi uma padaria como o chamado mestre de padeiro, né, que era o responsável, chefe pelas padarias, aí que realmente comecei a ganhar dinheiro nessa época das padarias. Com 16 anos? 16 anos. Já assumiu a padaria, que legal. E depois, aí, eu trabalhava praticamente dia, parte da noite, fazia parte de confeitaria também, tanto que, porque eu fui para São Paulo com uma mentalidade do estrangeiro, de chegar lá, ganhar um dinheiro e depois montar alguma coisa para mim. Certo. Só que o que me faltou na época foi que eu era um bom profissional, mas não era um bom gestor, não tinha um conhecimento de gestão. Então, com 18 anos, eu comprei uma padaria em São Caetano, uma padaria relativamente boa, onde eu fiquei lá um bom período, né? Aí sim, eu já comecei a participar da sociedade em São Caetano. Então, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu já participava da parte social, sendo São Caetano uma cidade da maior renda per capita do estado de São Paulo, né? Então, eu fazia ali parte ali. Só que, devido a essa falta de gestão, as coisas não foram boas e acabou ficando eu, meu pai e meu irmão, né, que morava junto, meu irmão era criança, e todos desempregados, né? Aí eu fui vender sonho, fazia sonho e fui vender na rua. Foi difícil, porque para um jovem deixar uma estabilidade de um comércio, ser conhecido, né? Fazia parte um pouco da sociedade e depois pegar uma caixinha e vender sonho era difícil. Mas com pouco tempo eu cheguei a fazer uns 2 meses, fazia 1.000 sonhos por dia. Nossa. Poxa vida. Eu vendia muito sonho por dia. Aí depois que eu fui trabalhar, que eu voltei novamente em padaria e depois fui até trabalhar na Mercedes-Benz, que eu fui trabalhar na confeitaria da Mercedes-Benz. E depois, na época, não sei, houve um problema lá. Falaram assim, olha, estamos esperando o confeiteiro sair, então pega uma linha de produção, mas não era a minha área. Mas eu acabei ficando, gostando lá dos amigos e acabei ficando ali. E nessa época, o Fábio falando de correspondência,
que eu gostava realmente de Não era escrever. romântico, porque, desculpa, isso aí, eu imagina. cortei o Fábio. Nossa, coitado. O Fábio tava Não, lá e a curiosidade? perguntando o romantismo dele. Era mais curiosidade para saber esse lado do seu De Toninho. escrever, porque aqui em Garça, quando eu era criança, 12, 13 anos, eu ia nas festas lá do Frei Aurélio, lá, e eu gostava muito de escrever Correio Elegante, né? Então eu comecei com os Correio Elegantes, e aí para São Paulo, aí eu começou, porque eu sempre comento, porque eu morava numa casa pequena, não tinha carro, eu achava que me faltava alguma coisa, me faltava falar bem, fazer galanteios, para mim conseguir realmente ter uma namorada da maneira que eu queria, né, vamos dizer assim. E eu não tinha celular, né? E minha sobrinha trabalhava numa empresa de cerâmica São Gaetano, aí tinha uma garota lá, chamada Terezinha, tudo que ela fazia, igual meu tio. Então começou isso. Aí começamos a trocar cartas, presentes, e eu fiquei namorando ela 2 anos por correspondência. Eu tinha até a possibilidade de conhecê-la, mas eu queria realmente, estava muito gostoso esse relacionamento, vamos dizer assim. Até chegar um dia nós se conhecemos, né? E aí o dia que conheceu, eu acho que foi mais gostoso assim, a curiosidade, né? Porque depois cada um tomou seu caminho, aí ficamos amigos, né? Lembro dela, vamos dizer assim, né? Não sei por onde anda, né? Mas fez parte assim, de um passado. E depois foi acontecendo, né? Nossa. Tem mais histórias aí, Toninho? Eu tenho um conhecimento aí de alguns buquês de rosa. Diz que também você já presenteou alguém com um macaco. Foi verdade isso aí? Realmente eu morava em São Gaetano e tinha uma garota que era minha vizinha, né? E ela era muito fechada. Aí nós começamos assim com algumas trocas de olhares, e uma vez ela me convidou, a escola foi fazer uma viagem para a Caverna do Diabo, e eu fui com ela. E nessa ida, né, nessa viagem, eu perguntando a ela, o que você gosta? Ela disse, gosto de macaquinho, daqueles que ficam amarrados, né? Muito bem. Aí chegando lá, ela foi com as professoras, e aí eu olhando num restaurante assim, eu vi um macaquinho lá. Aí perguntei assim, pergunta se vende. Aí eles assim, vende. Não, vendemos. E aí eu fui lá e comprei um macaco. E falei, de verdade. De verdade. Aí eu falei... Saguizinho. Saguizinho. Aí eu peguei, a hora que o ônibus sai, né? Aí entra o dono lá, né? Diz que é um presente do Toninho, né? Aí eu fiquei... Todos começaram a rir, né? Foi uma brincadeira e tal. E aquele macaco acabou fazendo sucesso, porque a mãe dela tinha um bar e ficava com esse macaco nas costas lá. Foi... Nossa, então ela aceitou o macaco e... Foi. É o que ela gostava. Ela gostava mesmo, né? É o que ela gostava. Isso é Toninho. E depois eram flores, né? Que eu gostava bastante de presentear. E deu certo esse relacionamento do macaco? Da moça que você presenteou com o macaco? Ficamos namorando. Ficamos namorando. Mas eu sempre achava assim... que não era aquilo. Sim. Não sei porquê. Aí depois eu fui trabalhar em outro serviço na Vila Alpina. Também aí eu, conhecendo uma outra garota, ela fez 18 anos, e eu falei, vou dar um presente. Eu era muito eu gostava muito de andar na Paulista ali, aquelas orquídeas de caixinha, aquelas belas floriculturas que ali tem, né? Então, quando ela fez 18 anos, eu fui lá e comprei 18 ramalhetes e mandei 18 guarda-mirins, que tinha aqueles meninos, para entregar esse presente meu, né? Nossa, não se faz mais homens como antigamente. Ou como o Toninho, né? Então, achei... Foi bem interessante. E ficou uma fase também, que depois
se perde, né? Não sei, não fica firme, né? Sim, mas é gostoso, né? É gostoso relembrar, né? É. E é passado, são experiências. O passado, eu acho interessante o passado porque hoje ele não faz rir de mim nem me faz chorar, né? Vamos dizer assim. Foi apenas uma lembrança. Claro, Apenas com uma certeza. lembrança. Mas eu gostava realmente de fazer muitas coisas nesse aspecto, porque eu não tinha aquela presença de chegar, ir num baile, de ser tirado pelas mulheres. Né? Eu que tinha que avançar. Né? Até eu já contei para o Fábio que a única diversão que eu tinha em São Paulo era dançar. Né? E uma vez eu fui a um baile para dançar e eu não sabia nem que lado, qual era o lado certo. E aí a moça falou assim, você não sabe dançar, né? Eu disse, não, estou aprendendo. Vamos parar? Eu disse, a hora que terminar a música, nós paramos. Mas eu marquei a porta, Mariana, e saí. Falei, não volto mais, né? Não volto mais. Aí depois eu pensei, falei, não, isso não é... Eu preciso mudar, eu preciso aprender. Mas eu fiquei sabendo que na Rua Augusta tinha um baile. Lá tinha uma escola de dança. Aí eu entrei naquela escola de dança e chegou o meu dia. Aí chegando lá, um senhor pôs uma vitrola lá para tocar lá e falou, por favor. Aí eu olhei bem para ele assim e falei, não é como agora, né? Tem professores, né? Olhei para ele e falei, esse senhor está enganado comigo, né? Mas ele falou, não, eu sou professor. Aí eu fui lá e já juntei o velho lá e saí lá no senhor. E saí dançando com ele, né? Falei, se for ele novamente, eu não vou voltar mais. Depois, da outra vez, foi a esposa dele, aí outra vez foi uma moça, um rapaz, aí fui aprendendo, aí eu comecei a frequentar os bailes. Aí, depois dessa época, houve até uma outra fase de trabalho que eu entrei no Senac, que eu trabalhava em padaria, eu gostava, sou apaixonado por aquilo que eu faço, mas eu queria me avançar um pouco mais. E eu fiz um curso no Senac que estava instalado em São Caetano. E naquela época foi feito assim, havia 21 pessoas e o professor pediu para fazer 4 grupos com 5 grupos com 4. Mas nós tínhamos 21 e eu fiquei de fora, ninguém me escolheu. Aí o professor disse assim, ó, cada dia você vai junto. Aí eu falei, não, eu prefiro eu ir sozinho. Aí ele concordou. Aí eu fui sozinho a fazer a minha receita nesse dia. E aí comecei a despertar, que eles perceberam que eu já era um profissional. E um belo dia lá, meu professor era um metro hotel do Hilton, e ele falou assim, você não quer fazer uma demonstração? E eu fui fazer uma demonstração de trabalho. Aí veio um diretor do Senac e pediu para que eu fosse fazer um teste no Senac. E esse trabalho, o Senac era muito concorrido na época para entrar lá. E aí eu fiquei participando em várias festas do Senac. Eu fiz festas no Palmeiras, no São Paulo, no Espéria. Trabalhei com profissionais do Maxud, do Hilton. Eu trabalhei com vários profissionais ali. E tudo isso na área da padaria, na área da confeitaria. De alimentação e de alimentação, buffet. tá. De buffet. Aí depois se juntaram e... Assim, eles me disseram que tinha 800 pessoas concorrendo para a vaga. Aí eu passei no teste, lá com um monte de... Eu achava que não ia dar para mim. Eu acabei passando lá e eu fiquei 10 anos no Senac. 5 anos eu trabalhei como profissional, mais nos jardins, uma equipe ligada à área de alimentação, beleza, artesanato, escritório. E depois eu fui trabalhar 5 anos como educador comunitário, onde fazia toda a periferia de São Paulo. Conheço toda a periferia de São Paulo. Que aí eu montava os cursos e tinha que montar as micro-unidades familiares, que hoje seria as MEIs, nessa época. Então eu trabalhei 10 anos de lá. Ô, Toninho, essa parte que você começou na padaria. Isso. Mas alguém te ensinou? Isso é um dom seu, trabalhar com alimentação? Olha, meu cunhado, ele me ensinou bastante. Mas eu acredito que
que eu tenho um certo dom para isso, porque eu sempre achei que eu converso com as massas. Aí eu fiquei pensando, mas como? Eu estou louco em conversar com as massas? Aí eu comecei a perceber que com uma massa crescida, eu tinha uma forma de tocá-la. Com a massa mais menos crescida, eu tinha uma outra forma. Então, seria uma forma de comunicação que eu fazia com elas. Então, realmente, eu sempre gostei disso. Então é talento puro, porque quando a pessoa Não. conversa com aquilo Exatamente. que faz, É dom. porque E faz dom, por prazer. talento. Faz por prazer. Realmente eu gosto, sou apaixonado por isso. Poxa, que bom, Sotani. Que bom, né? Muito bom. Sotani, Pode falar. A gente tá hoje. perdão. O senhor foi considerado, ou esteve entre os 5 melhores confeiteiros ou que trabalhava com alimentação lá de São Paulo, São Caetano? Na época, os padeiros eram muito chamados, um padeiro bom, o dono da padaria chamava para trabalhar lá e tal. E era um método, um sistema de trabalho diferente de hoje, né? E nós, na época, já adotamos um processo mais moderno, né? Mesmo sem a tecnologia, os maquinários, a gente adotou um novo método de trabalho. E eu fui considerado entre os 5 padeiros mais caros do ABC. Nossa. Lá. Porque, apesar de ser novo, mas eu era muito responsável. O dono da padaria podia saber que podia ir para casa, sossegado, quando ele voltava ele tinha o produto pronto. Então, realmente, eu era bastante solicitado em termos de emprego. E o que te fez voltar para o interior, seu Toninho? Bom, aí eu saí dessa padaria e eu fui me aventurar. Eu tive buffet, eu tive vários comércios ali. Aí eu vim para Garça e eu conheci a Mara, que é a Mara, minha esposa. Sua esposa. Né? Eu conheci ela e eu também já tinha 38 anos, né? Já tinha vivido bastante e tal. E as minhas colegas, Toninho, abre o seu coração, né? Aí eu peguei assim, esse coração é danado, hein? Eu costumo dizer, né, que meu coração não bate, ele só apanha. Aí conheci a Mara e foi assim, um namoro muito rápido, né? Porque eu tinha que retornar lá e a gente se comunicava muito por telefone, né? Aí eu falei, mas Garça é muito duro, muito longe para mim, eu trabalhava com buffet, era um serviço bastante concorrido. Aí a Mara foi para São Paulo, na casa do irmão. Aí chegamos à conclusão que o local onde ela estava também estava muito longe. Chegamos à conclusão que seria melhor morar junto e depois se casar. E em seguida já nasceu minhas filhas. Seu Toninho, o senhor vai ter que contar pra gente o que o senhor fez para conquistar a Mara. Teve algo especial? Alguma coisa assim que o senhor falou? Essa cara aí fez que a Mara falou, uau, esse é o homem que eu quero viver. Olha, 38 anos, né? A gente, sabe, já tinha feito um monte de cartas, algumas coisas assim. E estava realmente à procura de uma companheira, de uma mulher, né? Então, foi isso, mais ou menos, que aconteceu, né? Foi a Mara que te encantou, então. Foi a Mara que te conquistou. Foi isso? Eu acho que sim, porque acho que ela jogou o laço em mim. Tá vendo? O seu Toninho foi laçado, então. Foi laçado. E acabei, hoje nós somos quase 30 anos, não, quase mais de 30 anos, né? De casados, né? Mara trabalha comigo, a gente se dá muito bem. Tenho 2 filhas maravilhosas, né? A Bruna trabalha comigo, que você conhece. E ela fez tecnologia em alimento, né? Hoje uma boa gestora, né? Hoje ela que toca a rotisseria, né? E a Camila foi para a área da saúde, onde ela trabalha em Bauru, no hospital estadual. Está encaminhada também. Está encaminhada também, né? Então, hoje tem uma família feliz. Eu acho que tá bom. Acredito que uma pessoa assim,
tenho bastante amizades, né? Aqui em Garça, estou há 25 anos ali com a rotisserie. Mas nesse 25 anos já, seu Toninho? na rotisserie. Nossa. O senhor já fez muita coisa ali, né, Toninho? Porque a gente ouve muito, assim, que o senhor fazia muito assados, finais de semana. O senhor já... Teve uma época que os jovens iam lá também à noite. Ah, sim. Capim Santo. A Capim Santo. Mariana, se eu fosse me falar assim, o que eu acho de Garça, eu acho assim, uma cidade realmente maravilhosa, uma cidade assim, tudo de bom. Mas às vezes eu sinto um pouquinho assim, que eu não fui visto, vamos dizer assim, pela forma que eu me dedicava. Porque mesmo ali na rotisserie, eu fui o que mais vendi carne, acredito, a carne assada, em termos de variedades, assim, ali na rotisserie. Depois eu passei a fazer salgadinho. Então, eu trouxe uma variedade de salgadinhos para cá, né? Salgadinhos mais novos, tal, diferente, para cá. Mesmo fazendo esse trabalho, eu fiz parte do Rotary Clube de Garça, do Interact, né? Fui rotariano junto com o pai da Maria Isabel, que comentou aqui, né? Naquela época. Hoje faço parte da Loja Maçônica, General Moreira Guimarães. Participei por vários conselhos, né? Conselhos de saúde, conselhos de alimentação, vários conselhos, né? Gosto de política. Eu gosto da política. Né? Tony, você gosta do político? Eu gosto mais da política. Entendi, da ciência. Da política, ciência sim. da política, né? Gosto de frequentar a Câmara para ver o que está acontecendo. Me considero até, vamos dizer assim, eu acho que, assim, um bom cabo eleitoral, porque sempre tive sucesso nas Os minhas apoios, investidas, né, no meu apoio, assim, né? Então, sempre tive bastante, né? Então, sempre estou ao par do que está acontecendo, né? Muito bom. Que o senhor continue apoiando, então, Pode Café, né? Tem que apoiar a gente, né? Muito bom, seu Toninho. Seu Toninho, o senhor faz um produto que é só o senhor que faz, não sei se é só a sua roseria, que é o quiche. Aquele quiche só tem É exclusivo? na rotisserie? Aqui em Garça, eu acredito que sim. Aqui em Garça, eu acredito que sim. Ele é um prato que ele nasceu na Alemanha, depois ele passou para a França, porque a Alemanha ficou um pedacinho, né? Pertencendo à França. Então, ele foi especializado na França. E uma vez, assim, uma cliente me pediu, eu acabei sabendo a receita, acabei fazendo aqui de uma forma, eu acredito até mais aprimorada. Eu acho que o meu quiche é melhor do que o da França. E é onde que eu vendo bastante. Muitas pessoas de fora vêm aqui, de São Paulo, quando ir para Garça, principalmente em Marília, vem bastante, muita gente quer comprar esse produto meu. Depois dessa questão do salgado, como a Mariana disse assim, a respeito do meu barzinho, né? Então, conversando com o pessoal da FATEC, por que você não monta um bar? Aí eu servia refeição, trabalhava o dia inteiro fazendo refeição, à noite passava uma cortina e chamou-se Capim Santo. Esse Capim Santo fez um sucesso, realmente, que dali onde eu moro, ali, onde está a rotisserie, um quarteirão para cima e outro para lá, lotava. Eu lembro porque eu frequentava. Era lotado. Eu frequentava sempre o Capim Santo. Mas era muita gente. Muita gente. E quem eram meus garçons? Meus garçons eram os alunos da FAEF, os agrônomos, os alunos de direitos. Eles eram os garçons, né? que atendiam ali. Até eu não tinha muita habilidade com o jovem, depois eu fui aprendendo. Hoje eu adoro o trabalho com o jovem, né? E eu fiquei ali, só que era muito difícil, porque o meu ponto ali não era um ponto estratégico para trazer tanta gente. Mas eu acredito
para quem já conheceu, que foi o local onde mais centralizou Foi muito bom ali. gente ali, no Capim Santo ali. Poxa, legal. Foi muito bom. Não lembrava desse detalhe, Toninho, não lembrava. Foi. Mas, Toninho, e você já vem trabalhando, vem oferecendo aí à cidade produtos diferenciados. Inclusive, você já teve uma fábrica de salgado, né, Toninho? Ele já ofereceu aí, já trabalhou com grandes empresas, não é isso? Sim. Como a rotisseria ficou pequena e eu tinha muito pedido, então era um sonho eu montar uma fábrica, né? Então eu montei a fábrica, fiz tudo certinho, participava do CIESP junto com teu pai, né? Onde meus laços de conhecimentos, né, com esses empresários foi muito interessante. E acho que são poucas pessoas aqui que sabem disso, mas eu atendia realmente, por exemplo, os mercados aqui de Garças, atendia tanto os mercados aqui como todas as lojas deles fora, né? Isso, tanto o supermercado Toyota, como serve todos e tal, entre outros. Atendia Marília, Lins, e atendia também a JBS, na época boa da JBS, que eu acho que foi um negócio muito interessante, porque a JBS é uma firma muito grande. Então, como eu, uma empresa pequena, poderia entrar ali dentro, né? E meu primeiro pedido deles foi de 1.200 quilos de lasanha. Nossa, só. E 600 quilos de nhoque, né? Então, foi realmente foi muito interessante, né? O Rafael Fabrício trabalhava comigo, ele me acompanhava, ele era meu vendedor, me acompanhava, e ele ia me orientando, tal. Então, eu atendi várias firmas do grupo JBS, como também Chocolate Bel, São Paulo. Sei, né? o Dedemo, sim. Isso. Aí eu conheci São Paulo, o pessoal da Jato, várias pessoas, né? Inclusive, até teve uma curiosidade, quando eu fazia parte do CIESP, o Flávio chegou para mim e falou assim: Toninho, vai ter eleição e eu precisaria de você fazer parte da bancada lá. Aí eu pensei assim, puxa vida, o Flávio me chamar para fazer parte da bancada, ele já vai me dar serviço, né? Eu falei, filha da mãe. Mas quando eu cheguei lá, estava seu pai, estava sua mãe, né? Aí ele me chamou e falou assim: Toninho, na verdade, eu não chamei você para trabalhar. Eu chamei aqui para me apresentar você aos empresários. E realmente foi isso que ele fez comigo. Eu fiquei muito grato por essa atitude dele, né? Por eu ser uma fábrica pequena, mas eu ter um laço com grandes empresários ali na cidade, né? Então foi interessante essa parte minha. E daí por diante também eu fiz parte na SIG, né? Onde hoje não faço parte, mas estou sempre com o Fábio ali levando algumas coisas que acontecem ou não, né? Não sei se é interessante ou não, mas estou sempre ali tomando um café, perturbando ele. É bom, né? Tomar um cafezinho. O seu Toninho, é interessante essa sua trajetória, porque sempre teve, todo mundo tem as dificuldades da vida, mas a sua trajetória foi sempre envolvida de muito empreendedorismo. O senhor sempre, desde os 7 anos, por mais que seu pai estava ali por trás de você e te mostrando os caminhos, o senhor foi traçando os seus caminhos por si mesmo, foi para São Paulo naquela época e chegar em São Paulo não era... Hoje não é fácil, mas naquela época, né? E já com 16 anos, já tinha o seu próprio negócio, já assumiu o seu primeiro cargo de gestão, e daí em diante sempre foi conquistando novos desafios, nunca parando, foi para o Senac, foi sempre chegando até o topo, né? O topo da pirâmide, porque o senhor mesmo falou, o senhor era o padeiro, o confeiteiro mais caro da cidade, e depois na parte no Senac também conquistou aí cargos altos, né? Voltando para Garça, sempre investindo não só no seu negócio, mas na cidade, investindo tempo, investindo a sua cultura para a cidade. Então, isso é muito interessante. E como que veio essa inspiração?
Olha, São Paulo, como a gente aprende, mas São Paulo é uma escola, né? Então, eu chegando aqui em Garça, eu vi que realmente aquilo que eu aprendi eu poderia aplicar aqui na cidade. Aí eu comecei a me infiltrar aí dentro das instituições, das comunidades, fazendo muito trabalho como voluntário, porque, na verdade, eu sempre agi muito assim, com o coração, né? Até eu achava que eu devia ser um pouco mais duro, né? Mas eu sempre está na minha formação. Eu sempre agi com o coração. Então, o trabalho voluntário me faz bem. Então, eu sempre estou presente aí, levando algumas ideias. E esse trabalho que vocês estão almejando em fazer do café, né, que vai ser realizado, isso eu já estou ansioso com isso, né? Até o Fábio me fez um questionamento, né? E até eu não ia falar, mas eu vou comentar. E o Fábio sabe o que é. Porque eu fazendo parte do Contour, que era o departamento de turismo, né? Que faz parte, né, de tudo, né? De Garça, o turismo que leva, né? Na época, as autoridades me chamaram, olha, vamos fazer parte de oficinas e tal, né? Aí eu peguei e fui. Só que, como eles iam mais para o turismo rural, e eu não tinha sítio, não tinha fazenda, eu não ia apresentar então eu comecei a perceber o que faltava aqui em Garça. E eu achei que faltava o prato de Garça, que não existia. Um prato, tem cidades que existe o prato, sim, um prato tradicional, né? Tradicional de Garça. Então eu peguei e falei, bom, aí eu voltei mais ou menos, né, as minhas memórias e tal, e há 100 anos mais ou menos fui puxar o que minha avó fazia e tal, e achei que eles usavam muito carne de porco, frango caipira, né, depois mesmo o frango normal, e fui fazer um prato de Garça. Aí eu fiz coloquei na universitária, realmente para sair o prato, o nome do prato. Entrei em contato com a Coca-Cola, onde eles fizeram uma parceria comigo para divulgar esse prato. Fiz divulgação no Rotary, na Câmara. Teve um lançamento do prato com autoridades. Esse prato está registrado lá na Câmara, né? Só por, eu não sei se por questões políticas da época e tal, ele não deu procedimento. Entendi. Entendeu? Tanto que a questão de uns 2 meses, eu fui procurado pela TV Tem para me falar desse prato. E qual que é esse prato, seu Toninho? Qual que é o... A base dele, como eu achei que a carne de porco, costelinha de porco, ele tinha a mesma textura do frango caipira, eu achava que dava uma boa combinação eu fazer fritar a costelinha de porco, depois eu ia colocando frango caipira e tal, dando um tempo a ele, um caldo rosado, né? Onde ia sair esse prato. Esse prato eu coloquei ele para ser feito na festa da cerejeira, eu dando ele, porque eu não fiz ele para ganhar dinheiro, dando ele para uma entidade, para a entidade vender esse prato. Mas eu não sei qual foi o motivo, não foi aceito, entendeu? Ele foi aceito em termos de paladar, mas não foi aceito em termos de uma colaboração, de uma divulgação do prato. E então, quando eles me procuraram, a TV Tem, eu estava assim, desmotivado, não existe interesse meu mais em voltar para esse prato e tal. E eu peguei e falei assim, olha, eu fiz, mas não tenho interesse mais, e acabou nisso. E ainda não tem mais interesse hoje? Eu acho. Tem uma pontinha aí de vontade de retornar, porque a gente pode retomar. Qual que é o nome do prato?
O nome foi escolhido, não foi eu que escolhi o nome. Foi feito uma colocação e a pessoa que fosse escolher o melhor nome, né? Que até não foi um nome, até não achei sugestivo, né? Mas colocaram a Sentinela, Prato Sentinela Caipira, né? Foi o Telêmaco que colocou esse nome. E acabou sendo o nome mais votado e ficou esse nome Caipira. Aqui. Tá. Então, eu até faria um outro prato, vamos dizer assim, né? Porque esses pratos são muito tradicionais, Sim. né? Eu até faria um outro nome, um outro prato, vamos dizer assim. Eu tenho uma sugestão. Nós estamos aqui para influenciar. Né? Eu É isso que nós fazemos. pensando, como que... Eu acho que é o seguinte, se o prato, ou ele é mais trabalhoso de se fazer, uma coisa ou outra, eu acho que o quiche do seu Toninho tinha sim que entrar como algo da cidade. No turismo, você vai em Garça, lá tem cachoeiras, lá tem várias atrações, e tem um quiche que só tem lá em Garça, lá na rotisseria do Toninho. Passa lá porque é uma coisa diferenciada. Eu acho que o quiche tinha que entrar no turismo da cidade. É um prato que já virou tradição, né? Sim, é fácil de fazer. Se isso crescer na cidade, dá para outros poderem fazer também. É como o Bauru, né? Que o lanche Bauru que saiu de Bauru, né? Sim. Passou, hoje você vai... eu quero um Bauru. Talvez não seja igual é feito ali em Bauru na festa, mas todos sabem... Você sabe que o Bauru não é de Bauru, é de São Paulo, né? Isso. Foi naquele barzinho na esquina do Shopping Paulista ali. Então... Foi um cara de Bauru lá, falei, eu quero um lanche com isso, isso, isso. De onde você é? Você é de Bauru. A história é mais ou menos assim. Ficou Bauru. Eu acho que esse quiche, ele pode levar o nome de Garça para o turismo da cidade, viu? Isso é só uma dica para o turismo da cidade. O quiche eu acho que ele tem. Por quê? O seu Toninho, ele não faz só salgados, pratos e tudo mais. Na rotisseria do seu Toninho também tem uma parte literária, tá? Você passa lá no Toninho, tem livros, as pessoas podem, inclusive, emprestar livros lá, seu Toninho. Não emprestar ainda, não estou trabalhando com essa parte, não entrei nessa parte, mas ela pode sentar no momento que tem mesa ali, né, mais tranquilo, pegar um livro e folhear. Folhear. Eu tenho indicação, eu trabalho com a parte, como às vezes não dá tempo da pessoa ler, então eu me especializei, eu peguei assim, eu trabalhei assim em cima do café, fui atrás de agricultores, tal, conheci a história do café, né? Foi assim, uma fazenda, tal, conheci alguma coisinha. A história de Garça, então eu tenho um livro de Garça, política de Garça, né? Toda a história de Garça. Eu tenho os livros das comidas regionais do estado, do Brasil, né? De 20 países. Eu li, acredito, mais ou menos, acho que mais de 500 livros na área de alimentação. E tenho livros, outros livros, do Mundo de Andrade, Fernando Pessoa, entre outros, né? Eu gosto bastante de... Essas obras que o senhor comentou da história do café de Garça e da história de Garça, o senhor redigiu alguma coisa? Foi obra sua ou não? Não. Eu fui atrás do Gustavo, é um agrônomo, né? Gustavo, e ele me indicou os melhores livros. Aí eu comprei apostila, eu comprei livros através disso. Mas o interessante, Mariana, é que a questão do café, que hoje nós temos... eu sei que a Santa Cecília é uma fazenda com toda a tecnologia e tal. Tem até uma historinha da Santa Cecília. Mas tem um outro lado. Tem. Até eu cheguei a comentar que nessa festa do café deveria ter um cantinho onde pudesse falar assim, antigamente era feito dessa forma, né? Porque hoje passa a máquina lá e faz tudo. Antes tinha todo
o processo aqui, né? Tinha todo... Sim, tem muitos produtores hoje que, atualmente, que também utilizam o mesmo processo de antigamente, né? Que é a colheita realmente na mão. Naquela época, existia assim... O café era muito interessante, né? Aquelas pessoas que trabalhavam, colhiam, podavam o café, traziam a lenha, vinha que só embornar de comida, e a gente fazia festa. Uma curiosidade aqui, a sogra do Carlão, ela foi considerada a moça mais bonita. Carlão. Carlão do Garcini? A moça mais bonita. Nossa estúdio aqui. Da época, porque os pais dela trabalhavam muito na roça, né? Então ele era considerado realmente um valente, sabe? Sei. Tinha bravura. E ela, uma jovem, né? Então naquela época fizeram aquela eleição, não sei, foi feito lá, e ela foi considerada realmente um vestido todo cheio de pérola lá, entendeu? Foi uma festa realmente muito bonito. Existia aqueles leilão aqui em Garça, né? Onde era feito esses trabalhos. E na fazenda de vocês, mas na época não era ainda. Não era. Uhum. Não era. E tinha uns 25 anos, mais ou menos. O irmão da minha cunhada trabalhava como administrador lá. E havia um casamento lá. Então eles me convidaram para ir nesse casamento. O casamento era numa casa, um casamento muito farto, né? E depois tinha o baile de sanfona, né? O sanfoneiro subia na mesa, começava a tocar. O baile num terreirão de café. Mas foi muito difícil, porque uma pessoa nova, será que dança? Será que sabe dançar? Porque na época a dança, o ritmo era rancheira, né? Aí eu peguei, foi muito difícil realmente arrumar uma parceira ali. Mas a hora que eu comecei a dançar, aquela rancheira, eu comecei a ter mais parceiras para dançar, né? Então o baile começou, acho que 8 horas, foi terminar às 5 horas da manhã, Nossa, vamos dizer assim. A Santa Cecília, ela tinha a colônia da fazenda era muito grande, realmente. Tinha várias colônias e tinha muita gente que morava ali. E foi muito gostoso ali, essa lembrança, né? E uma coisa que acontece comigo, que eu fico pensando assim, eu nunca trabalhei na fazenda. Meus irmãos trabalhavam na roça. Né? Todos os meus irmãos eram de roça. Mas eu nunca trabalhei de roça. Mas como eu gosto desse trabalho, meu pai, eu lembro muito do meu pai, então eu tenho uma interessante, parece um filme que eu assisti, que ficou dentro da minha mente. Sei. Então hoje eu posso falar da menina, que ela se formando na adolescência, o primeiro namoro dela, como isso acontecia, como era o trabalho da roça, como era o seu jantar, o seu amanhecer. Então eu lembro muito dessa... Era uma época que a gente hoje em dia tem essa vida corrida, tecnologia, conforto. A gente não tem muito mais a conexão com essa vida de antigamente, mas era uma vida muito simples, porém muito rica culturalmente, rica. Eu tive um pouquinho dessa vida, assim, porque quando eu era pequena, a gente via muito a fazenda, a gente tinha fazendas no Pércio, nós morávamos lá nas férias, e eu, como criança, eu ia muito na casa ali do pessoal que morava na fazenda mesmo. Então, realmente, é uma vida diferente, é uma vida que se tem que dar muito valor a essas pessoas. Era bem, bem gostoso. E a gente, com toda aquela ninguém reclamava, entendeu? A gente era uma família grande, ninguém reclamava, a gente comia o que tinha no prato. E existia uma outra coisa, depois
nas minhas leituras, né, eu fui aprender onde o Nelson Rodrigues ele diz assim, né, não é possível amar e ser feliz ao mesmo tempo, né? Naquela época acho que a gente fazia tudo junto, embolava tudo. Entendeu? Era simples. Simples. Mas não simples financeiramente, simples de levar a vida simples. Era. Então a felicidade vinha junto. Vinha. Né? Era outra vida, né? Na verdade, essa simplicidade é que ninguém tinha mais do que ninguém. Todo mundo estava no mesmo nível social. Então, a diversão era um baile, era uma festa quando alguém fazia, era uma fogueira, numa festa junina, as pessoas se divertiam e aproveitavam aquele momento que tinha de diversão. Hoje tem vários outros meios de se divertir e talvez as pessoas não consigam entender isso ou se imaginar lá atrás. Mas, seu Toninho, o senhor tem tudo isso, essa lembrança, tudo isso, porque isso vem de um poeta, que o senhor também é poeta, já esteve à frente da APEG aqui em Garça. Fala pra gente, já foi presidente lá, como foi essa experiência? Aqui em Garça, uma das coisas muito boa, muito bonita, é a nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca que realmente é encantadora. Tanto a biblioteca, partindo para a parte da ENCA, também é muito bacana. E eu, como não tinha, assim, não pratico esporte, né? Então, eu fiquei sabendo da PEG. Eu falei, vou participar da PEG. E eu fui lá, e eu fui muito bem recepcionado por eles. E onde eles passavam... eles falavam dos escritores, dos poetas, né? Então, eu fui aprendendo aquilo. E uma das coisas que me chamou muita atenção era que os poetas, com todo aquele conhecimento que eles tinham, eles acabavam sendo frágil. Eles morriam pela febre amarela, tuberculose, eles morriam da bebedeira. Então, eu ficava assim, sem saber como isso, por que isso acontecia, né? Então eu fui aprendendo. E lá na PEG nós fazemos a nossa reunião todos os sábados, o quarto sábado do mês, né? Às 3h na PEG, está aberta para quem quiser ir. Lá nós fazemos um sarau, falamos de escritores, comentamos. Ninguém vai lá com o objetivo de ser um profissional, principalmente eu, né? Eu não sou um poeta, eu sou um leitor, mais ou menos. Né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto de ler. Eu aprendo com as pessoas, eu gosto muito de conversar, então eu aprendo com as pessoas. Seu Toninho, o senhor disse que o senhor é mais ou menos aí, mas o senhor já ganhou um projeto da Lei Aldir Blanc. Fala pra gente sobre isso aí. O que estava envolvido nesse projeto? Os trabalhos comunitários que a gente vem fazendo, né? Porque toda a escrita, toda a inspiração, né? Você pensa em alguma coisa, né? Então eu sempre pensei muito em Garça, nas instituições. Então chegou até a biblioteca e eles acharam por bem eu ser merecedor. E é merecedor, né, seu Toninho? E ganhei também o título de cidadão benemérito. É isso que eu ia perguntar. Por isso, de tanta coisa que o senhor faz, que o senhor está inserido, que o senhor trabalha pela cidade, porque a rotisserie do Toninho, ela também é um ponto, referência. Exatamente. Muita gente para ali para saber alguma coisa da cidade, onde isso, o Toninho está lá pronto e preparado para atender, trata todo mundo muito bem, as pessoas que vêm de fora saem daqui com a referência da rotisserie do Toninho. E tudo isso fez com que o senhor fosse indicado para receber o título de cidadão benemérito. Gostou, seu Toninho?
Eu fiquei muito honrado, né? Cada coisa que a gente Com ganha, certeza. né? Eu fiquei muito honrado, porque eu vou lá na Câmara, Câmara é uma coisa difícil, né? Mas ali é a casa das leis, a casa da lei. Então, se você quiser saber alguma coisa, você tem que ir lá ou seguir, entendeu? Gostando ou não, você vai seguir. E eu consegui, assim, eu vou lá, assisto, não, para mim não tem, sei que ela existe, mas não tem oposição e situação. Eu trabalho com as duas, todos são meus amigos, né? Assim eu considero, todos meus amigos. E Até porque todos ali estão em prol do mesmo objetivo, né? Que é da cidade. Então, eu acho que o senhor faz muito bem de simplesmente gostar da política, da ciência, e não ter um lado e ficar defendendo um ou outro. Isso não, o mais importante é defender a cidade, Garça. eu queria só falar uma coisinha. Por exemplo, hoje eu tenho 2 filhas. As minhas filhas, elas, como jovem, elas muitas coisas não pensam igual a mim. Eu tenho 72 anos, né? Então são diferentes, né? A Bruna é muito firme, né? Comigo, eu adoro, muito bacana, muito profissional a Bruna. A Mara, nós temos aquele convívio no comércio, que é marido e mulher. Então, trabalhar marido e mulher, ela é interessante. Você chega em casa, é mais calmo, mas você está relando na mulher a todo momento. Você está passando, trombando a todo momento, né? Tendo divergência, né? A todo momento. E a Camila, ela no hospital, como ela fez muito balé, ela gostava muito de criança, né? Então, a Sorri ali, ela mexia muito com criança. Hoje ela trabalha no hospital estadual faz muito tempo, trabalha na clínica, ela é TO. Eu acredito que, não como pai, mas ela é uma ótima profissional, muito solicitada, né? Então, eu estou muito feliz quando eu vou visitá-la, né? E que sempre vai a família toda para Bauru. Agora eu sou dependente delas, né? Agora elas mandam em mim. Seu Toninho, qual que são Antes era só a esposa, agora... Quais são as funções ali na rotisserie? A Bruna é a gestora, né? Ela que faz a gestão. A Bruna, ela faz a Ela tem a mão igual a do senhor ou não? Para gastronomia? Para culinária? Ela fez tecnóloga em alimento, né? Tá. Então ela tem aquele conhecimento mais científico, né? Vamos dizer assim, se você rodar Garça e perguntar assim, eu queria saber qual produto que foi para análise em laboratório, você vai encontrar na rotisserie Toninho. Então, nosso produto já foi para o laboratório para nós analisarmos o produto. Então, a Bruna ela tem muito esse equilíbrio nessa parte. E a parte técnica, a parte de criação, ela conversa muito comigo, né? Então, a gente trabalha muito junto. Um aprendizado. E a parte comercial fica mais a Mara, que a Mara fica mais à frente. No balcão, né? sim. No balcão, né? Muito bom, seu Toninho. Toninho, com tudo isso, Mariane, é claro que sempre tem alguém querendo mandar um recado para uma pessoa tão especial quanto você. Então, Eu sou especial. muito. Quer ver? Vamos provar senhor isso pensa para o que senhor não. agora. Vamos provar isso para o senhor agora, que o senhor é muito especial. Quer ver? Vai lá, Tem alguns Carlão. recadinhos aí para o senhor. Antônio Ferreira da Silva, mais conhecido como Toninho da Rotisserie. Seu Toninho, fui convidado aí pelo pessoal do Pod Café a estar gravando esta pequena homenagem ao senhor. Queria agradecer a toda a equipe pela oportunidade em poder falar um pouquinho do tanto que eu te admiro, o tanto que eu gosto do senhor. Dizer que me emociono toda vez que falo do senhor, porque o senhor mudou a minha vida, assim como mudou a vida de várias pessoas dessa cidade. Falar o tanto que o senhor é importante dentro dessa comunidade,
como o senhor é importante dentro da sua família. Inclusive, um abraço a Mara, Bruna, Camila, família sua que considero como minha. Dizer também que nós temos aí um combinado, né, um planejamento, um projeto futuro pelos próximos 30 ou 40 anos, que eu preciso dos seus conselhos diários, no mínimo semanais, para que eu possa continuar evoluindo como pessoa, aprendendo aí com o senhor. Queria deixar aqui um abraço em nome de toda a comunidade garcense ao senhor, que tanto faz por essa cidade. Um abraço também a todo o pessoal do Pod Café e aqueles que acompanham o programa de vocês. Parabéns, Toninho. Merece ser o que és. Toninho, você é um verdadeiro autodidata. Mais uma vez, você merece ser o que és. Um verdadeiro poeta. Olá. Essa tarefa de falar do Antônio Ferreira da Silva não é uma tarefa muito fácil, mas falar do nosso querido amigo e meu irmão Toninho, aí se torna uma conversa um pouco mais tranquila. O Toninho é de um sentimento de uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa muito capaz nesse ramo de alimentação, uma vasta experiência, apaixonado pela literatura, né? Por leitura, por poesia e assim, de infinitas histórias, né? Só quem está próximo a ele que sabe das histórias que normalmente ele conta. E é uma pessoa de um coração excepcional. Isso eu falo realmente de uma pessoa que ele não é só um amigo, mas para mim ele é um irmão, né? Mas fico muito contente, Toninho, o seu trabalho está sendo valorizado, não só pessoal como profissional. E parabéns pela pessoa que é. Tá bom? Um grande abraço, não só como amigo, mas como teu irmão. Um grande abraço, Toninho. Pai, você é uma pessoa muito especial na minha vida, tanto pessoal como profissional. Você é um exemplo para mim de homem, de caráter e de ética. Te admiro muito, te amo. Antônio, nesses 32 anos de casados, ainda admiro o tanto de histórias que você me conta. E agradeço a Deus pela nossa união e também que eu sei que você tem muita coisa ainda a contar para os outros. E a sua dedicação é maravilhosa. Tchau. Tchau, beijo. Oi, papito! Quando eu fui morar sozinha, eu tive contato com pessoas muito diferentes de mim. E aí eu tive certeza de como eu tive sorte em ter tido um pai tão maravilhoso como você, que me ensinou a ter muita dedicação e amor ao meu trabalho, mas principalmente me ensinou a importância de se comunicar. E essa parte eu aprendi direitinho, porque eu tive o melhor professor de todos. Pensa num homem que gosta de conversar e tomar um cafezinho. Eu vou estar aqui sempre para escutar suas histórias. Te amo. Um beijo. Então tá no lugar certo, né? Tá vendo, Toninho? Diz que tinha pessoas. Você quer acabar comigo. Bom, lá no meu trabalho, eu sempre tive essa preocupação, né? O Rafael veio trabalhar comigo, ele estava fazendo faculdade de Direito. E chegou uma época que ele foi fazer o estágio, né? Mas ele fazendo estágio, ele já não seria interessante para a rotisseria, porque meio dia de serviço, né, não dava para ele fazer.
Aí eu peguei e falei para ele, não, Rafael, você, por enquanto você fica, continua na rotisserie e você vai fazer o seu estágio. Aí ele comentou comigo, se você me der essa oportunidade, então eu vou fazer tudo para aprender e fazer a OB e passar na primeira. E assim ele continuou a estudar, né? Ele é um amigo meu, eu considero como filho. Muitas pessoas, a gente ia fazer de entrega, ele ia junto comigo, então as pessoas diziam assim, é teu filho? Ele dizia, né? Então muitos mercados achavam que ele era meu filho, né? E eu me sentia bem dizendo isso. Ele sempre comenta as coisas comigo. Na parte política, ele começou ali na rotisserie, a gente começou as apresentações ali. Você acha que o senhor tem influência? Teve influência nesse início dele na carreira política? Ele fala que sim. Ele fala que sim, porque foi ali como ele falava bem, né? E ele realmente passou na UB, na primeira, tal, já foi montar o escritório, e começou a falar sobre política, porque ele ficava muito à vontade no serviço. Ele me tratava assim, como se eu fosse jovem, ele conversava assunto de jovem comigo. E então eu acho que teve influência, porque depois veio a primeira gestão do João, né? Foi quando ele entrou na política, eu fiz essas apresentações, né? A ele, por mérito dele, ele foi expandindo, né? Hoje ele é assessor de parlamentar aí. Sim, tá. Então ele está bem, tá né? galgando aí seu caminho, né? Eu começava a ir na Câmara para assistir ele, preocupado, assim, o que poderia acontecer com ele, né? Mas eu percebi que de 2, 3 vezes eu poderia deixar solto, porque realmente ele já sabia. Estava preparado. Já estava preparado, sabia o caminho, né? Sim. E o Pedro faz parte da maçonaria comigo, excelente, assim, amigo, companheiro, irmão, e agora, como estava com tempo disponível, começou a fazer faculdade, né? Entrou na escola agrícola, se formou lá na escola agrícola, agora está fazendo gestão na FATEC, né? Universitário, o Pedrão, né? Então, é muito bacana ver ele com os livros, né? Me procurando lá. É muito interessante. O Pedrão, muito amigo. O Rafael de Moraes, olha, a gente conhece bastante pessoas, mas tem aquelas pessoas assim que fica bem próximo da gente, né? Bem próximo. Acho que todos eles ali são pessoas que, se eu falasse assim, eu quero chorar um pouquinho no seu ombro. Sei, eles estariam assim, sei. fique à vontade. Então, assim como todo o pessoal da loja, mas como foi passado esses 3 aí, realmente o Rafael Moraes é muito bacana comigo. Ele e a família dele, maravilhosa. E as meninas? Esposa com as As meninas. meninas. E a Bruna percebeu a desenvoltura que ela tem, né, no falar, né? No dia a dia ela é mais fechada, mais no trabalho, né? Mas uma garota assim bastante aberta ao trabalho, né? Porque a gente, como pai, a gente dizia assim para os filhos, né? Para as filhas, né? 10 horas em casa, você volta. Aí depois vai passando um tempo, você vai falando para as filhas assim, você não vai sair, não? Né? Até existe uma Caminho reverso, né? Fica inverno. Né? Tem uma música sobre isso aí. Então, Bruna, maravilhosa. E a Camila, ela tem aquele dom de
de conversar bastante. Ela puxou para mim bastante nesse aspecto ela conversa bastante, ela se comunica bastante. A Camila ainda ela faz festas com amigas da escola, do primário, coisas assim, sim, né? Ela sim. lembra, tem essas amizades, né? Então, quando a Camila participava de alguma coisa, de alguns eventos nas escolas, e falava, eu tenho que trabalhar para ganhar, para conquistar. Eu dizia, não precisa. Você não precisa que você vai vir. Né? Você já ganhou, Sim, já. sim. Porque ela tinha aquela habilidade, né? E hoje, muito atenta a isso. Agora está namorando, tem um genro, tem experiência. Tem experiência, nós se damos muito bem, né? O Diego, né? Um abraço, Diego, a gente se dá bem legal, né? Então, acredito que está se completando aí a família aí. Sim. Muito bom, seu Toninho. Seu Toninho, olha, tá tão bom o papo que a gente nem viu o tempo passar, né? É verdade. Mas nós temos algumas perguntas, seu Toninho, que a gente sempre Pra encerrar. deixa aí para encerrar. E a primeira é: defina o Toninho. Essa é difícil, né, Toninho? Olha, eu acho que eu fui assim acho que eu herdei um pouco do meu pai disso, né? Então, acho que eu sempre fui assim sonhador, né? As coisas às vezes não acontecem como a gente quer, mas eu sempre falo uma frase que o Fábio até gosta, né? Fábio? Eu tenho as pernas compridas para pular os meus obstáculos e estou partindo sempre para outro, né? E vou levando. Então, acho que o Toninho, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de fazer amizade. Esse momento aqui vai ser um momento que vai ficar marcado na minha vida, assim, sabe? Para outras histórias, assim, né? Outro capítulo. Muito bom. Toninho, lembrando, 5 anos atrás, você se imaginaria estar como você está hoje? Como você estava 5 anos atrás e hoje? Você se imaginaria? Olha, há 5 anos atrás eu passei por momentos difíceis em termos de trabalhos não iam como a gente gostaria que fosse, não na questão do produto que fabricava, mas em questões financeiras, logística muito difícil. Então, foi um momento difícil. Então, mas eu sei que tudo passa na vida, né? Tudo passa. Então, hoje, a Bruna, minha família, com esse amadurecimento, né? No trabalho, de gestão, então, hoje eu me sinto bem. Isso me faz estar aqui com vocês, participando, que antes eu não conseguiria. Roubar esse tempo meu. Sim, sim. Né? E hoje estou aqui. E como você se imagina daqui 5 anos? Quando a SIG colocou a sua pedra fundamental, tinha várias autoridades. O Fábio estava presente. E foi colocado lá para fazer a abertura dessa pedra fundamental com 50 anos. Mas ali estavam muitas pessoas com idades já avançadas, né? Vamos diminuir um pouquinho esses 50 anos. Vamos... Não, eu falei 5 anos. Em 5 Seria mais interessante. Aí chegaram lá um bom senso de pelo menos metade, 25 anos, né? Não sei quantos anos falta ainda. Já deu, já? Falta, não, falta aí pelo menos uns 15 anos, 16, 19. Vai demorar. Qualquer dia eu vou levar uma enxada lá, vou abrir aquele buraco lá. Então, mas foi feito dessa forma, né? E esses 5 anos, daqui a 5 anos, eu pedi assim, diminui um pouquinho para mim. Porque daqui a 5 anos eu não é difícil de falar, né? Hoje meus sonhos não ficam só no Toninho.
Hoje meu sonho fica em vocês, né? Com a tecnologia, com uma esperança, com perspectivas, né? Com coisas novas, né? Esse trabalho que você está fazendo aqui, Mariana, é um trabalho que eu acho muito rico. Eu, quando vi você falar em café, em pó de café, eu achei que você ia fazer um trabalho do café Especial. do café especial de vocês, né? Não você divulgando um trabalho do café de Garça. Aqui em Garça tem vários cafés especiais, mas todos eles são bons. Todos são bons. Todos são bons. Então, isso eu achei de uma riqueza muito grande, né? Então, eu espero que daqui 5 anos vocês, Deus ilumine vocês para que vocês possam ter novas frentes, novas ideias, para enriquecer mais ainda. Amém. Que bom. Que legal. Muito bom. Que bom, seu Toninho. Toninho, fica muito feliz hoje por recebê-lo aqui. Agradecemos. Sei que é difícil tirar esse horário, um pouquinho aí do seu tempo para atender a gente aqui no Pod Café, mas olha, satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, foi muito gostoso ouvir um pouquinho da história do Toninho, não é, Mari? Com certeza, eu agradeço a todos que me falaram, leva seu Toninho que ele é muito bom. Obrigada, pessoal, porque realmente foi maravilhosa essa conversa, esse bate-papo. Amei, muito obrigada, seu Toninho. Eu que agradeço esse convite, esse momento. Vejo a Mariane não como filha do Flávio Pérez, né? Não do político, mas vejo a Mariane madura, a Mariane, sabe, diferente, né? Com posições diferentes, com trabalhos novos, né? Então, isso faz o tempo passar, mas isso a marca da juventude vai ficar para você sempre, né? Você está sempre jovem. Você obrigada, jovem e você essas atitudes suas te renovam. Muito obrigada. Nossa, que legal, que bom. E o Fábio é um amigo, já trabalhamos juntos ali na SIG, já me viu rir, já me viu chorar, já contei muitas histórias para ele. Ele é muito bonzinho, aceita as coisas que eu falo. Então, Fábio, muito obrigado. Deus abençoe a sua família e tudo ocorra da melhor forma possível. Obrigado, seu Toninho. Mário, mais um. Fechamos. Como disse o seu Toninho, você é muito jovem, apesar de ser mais velha que eu, mas foi ótimo, viu? Obrigado. Obrigado, seu Toninho. Obrigado, Mari. Vamos agradecimento final. Vamos lá. A gente queria agradecer a toda a nossa equipe aqui de apoio, o Carlão da Garcini, o Chiquinho aqui do Jornal Mais, o Portal Garça em Foco, também o CM Móveis, que está sempre aqui trazendo os móveis que a gente solicita para a gente poder fazer o nosso programa, e também a Agência Creare, que está sempre criando aí novas artes, novas coisas para a gente conseguir publicar e fazer chegar até você as nossas comunicações. E também siga a gente, se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá no Pod Café e inscreva-se, que você vai receber notificações de vídeos novos. Também estamos no Instagram, oficial Pod Café, e Facebook como Pod Café. Hoje, Fábio, eu queria só contar mais uma coisinha para vocês. A gente, como vocês sabem, esse projeto Pod Café é um projeto pessoal nosso, que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui realmente para ampliar nosso conhecimento e fazer com que a população de Garça, a população da região, valorize a história que existe em cada um. E com isso a gente trouxe para vocês uma camiseta. A gente não quer trazer patrocínios só por ter, a gente não quer ter um monte de marca aqui só por ter. Então a gente está trazendo algumas coisas diferentes. Temos a camiseta do Pod Café e a caneca, que nós estamos comercializando no valor bem simbólico, para a gente conseguir
pagar e conseguir tocar pra frente e ter Manter nosso projeto. Ter um apoio de vocês, né? É. Então, quem tiver interessado, é só conversar com a gente no Instagram, no Facebook, que a gente manda pra vocês, tá bom? Os meus recados terminaram. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu demais. Obrigado, Toninho. Mari, até a próxima. E tá chegando aí a Tecnocafé. Não percam. É isso aí, não percam. Vamos pra Tecnocafé todos juntos. Até a próxima. Beleza? Fechou, seu Toninho? Nossa, muito bom. Parabéns, seu Toninho. Muito obrigado, viu? Parabéns, muito seu Toninho. obrigado. Não sei se eu consegui. Claro que conseguiu, foi ó. Eu adorei. Eu adorei. Que Nossa, conversa o tempo gostosa. passou, a hora que eu vi que tava 1h15 lá. É, Gente, conversa do céu. gostosa demais. Porque tanta coisa de lançamento até. Sim, essa história é. Cada coisinha que acontece dá um livro, vamos dizer assim, né? Dá um capítulo, né? Então, se tem tanta coisa para falar que essa noite foi uma noite mal dormida. Verdade. Mas a parte boa é que essa noite vai ser uma boa bem dormida. Eu confesso, porque eu tava assim, sabe? Ansioso, né? Mas hoje, nesse momento, eu voltei. Que bom, cara. Que bom. Mas Eu foi voltei. tudo, foi gostoso. Eu voltei ao normal, vamos dizer assim, né? Eu sei que o Fábio continua sendo o Fábio e que a Mariana é a Mariana. Sim. Né?